Mais uma análise obsessiva no ar. Hoje, ó, o nível subiu muito. Uma mulher sob influência, John Cassavetes, um beijo. Gina Rowlands, um beijo. Que falar deste filme, se não adjetivos superlativos e exaltadores da atuação do filme, da ideia, da loucura, dessa influência que ele causou ao cinema também. E aí, Cá, como que foi essa influência pra você? Como que bateu essa mulher? Ah, ela é fenomenal, né, gente? Eu fico assim, ela aparece em cena, eu não quero, não quero ver outra coisa na minha frente, né? Eu quero só ficar olhando essa mulher encenando, é fenomenal. Eu não conhecia, né? Até pouco tempo atrás, Gina Rollins, eu só fui, na verdade, me dar conta de quem ela é depois, quando ela morreu, porque foi quando surgiu um monte de notícias e tal, eu fiquei curiosa, e tem essa cena do filme que me fez querer assistir o filme, que é justamente a cena em que ela dança caminhando para o jardim, né? Que o pai daquela criança tá lá. E aí aquela cena para mim é uma das cenas mais lindas do cinema que eu já vi na vida. E aí eu vi aquilo no Instagram da vida e falei, eu quero assistir esse filme. Que coisa linda aí. Que é isso que tá acontecendo aqui? Mas é isso, acho que a Gina Rollins é um acontecimento, ela é magnética, ela é magnânima e esse filme acho que fala muito com o feminino, né? Tem isso também. Então, como mulher, assim, eu sinto muito as dores dela também. Então, acho que tem essa identificação. É um filme também conhecia nada, tava falando até agora. O John Cassavetes é um cara que eu sempre deixei de lado, que falei, mais um americano, já vi tantos americanos, a gente já viu Scorsese, já viu esses caras todos aí, pra que mais um? E daí, assim, a gente viu na sequência esse e Noite de Estreia. Daí eu falei, esse já tá nos maiores, não tem jeito. A Dina Holland, eu sabia o nome dela, porque ao final de Tudo Sobre Minha Mãe, Almodóvar dedica a algumas mulheres. Ele diz a mãe dele, daí a primeira atriz que aparece é a Gina Rowland. E depois você vê a Noite de Estreia, você entende o porquê, né? Que tem uma referência claríssima ao Tudo Sobre Minha Mãe. Aliás, ao contrário, né? Tudo Sobre Minha Mãe tem uma referência claríssima à Noite de Estreia. E é isso. Daí eu deixei de lado os dois, coitados. Não sentiram minha falta, não tenho a menor dúvida, mas eu senti falta deles, sabe? Porque é um tipo de cinema que é exaustivo. Eu não vou falar, é um cinema que eu vou passar um tempo. Não. É assim, a gente reviu agora pela segunda vez uma mulher sob influência e é um filme que cansa. Não é que cansa, cansa porque é exaustivo ver aquela mulher, aquele homem, essa família toda cagada. É cansativo porque a gente se vê, é cansativo porque tem um quê teatral ali que é muito bem colocado em cena, que é bonito e é realista, e daí você vai ver a mãe do Cassavetes e a mãe da Gina Rowlands estão no filme, são as mães do homem e da mulher. Então tem uma familiaridade com aquela família que a gente talvez nem tenha precisado passar por isso exatamente. Uma mãe que está à beira de um ataque de nervos, um pai abusivo. Você não precisa ter vivido isso, mas todo mundo viveu numa casa que tinha, ou sabia um amigo que tinha uma casa que tinha briga entre o casal, né? E eu vivi isso. Então, isso vem, claro, em outras dimensões, em outras camadas, mas tá ali. Eu vivi isso no meu casamento. Então, é muito humano. Então, não tem como você dissociar o filme de um aspecto realista. E mesmo sendo hiper teatralizado, né? Porque é uma atuação
deve ter gente que fala, né, ela tá, né, overacting, né, tá gritando, né? Eu sinto muita pureza na atuação dela e dele. Eu sinto muita verdade, porque as pessoas estão cansadas, as pessoas são cansadas, as pessoas são nervosas, as pessoas estão oprimidas, vivem uma opressão da sociedade, da realidade delas, da casa delas, a criança que pede, é a mãe que fica lá buzinando na sua cabeça. Então é um filme que vai exaurindo a sua vivência. Ao final ela até fala, né? Só tô cansada. E é isso. Isso nos anos 70. A gente vive hoje a sociedade do cansaço, né? Mas já era cansativo desde lá. Cansado para quem? Só porque agora os homens também estão cansados? Agora é a sociedade do cansaço? As mulheres estão cansadas desde sempre, né? Vivendo essa opressão, trabalho doméstico, essa não possibilidade da sua vida plena. Então, é um filme que toca em assuntos muito urgentes e atuais, e lá na década de 70. Então, é sensacional, assim, é fabuloso. Não dá para tirar um frame do filme, um corte do filme, uma trilha sonora que entra e joga você lá pra bar, eu acho que é bar, sei lá eu, uma coisa maravilhosa, de arrepiar. Então, assim, é tudo muito bem colocado. E ao final parece que é tudo uma grande brincadeira, que eles estavam ali só atuando mesmo. Então é tão foda. Eu não sei mais falar nada. Queria ouvir você. É. Eu acho assim engraçado você falar de que pode ser que alguém olhe para isso e para a atuação dela, né, e ache exagerada, porque eu tive uma família muito parecida com aquilo. Eu cresci, gente, minha família, se um dia assistir esse episódio, vocês me desculpem que eu vou expor vocês, entendeu? Porque fazer o quê? A vida, a história é minha também. Então, assim, eu cresci ouvindo minha avó gritando com meu avô, e ele gritando de volta, e sendo estúpido um com o outro, e eu nunca duvidei que eles se amassem, né? Apesar de que eu duvidava de que eles precisariam estar juntos por tanto tempo, isso sim, mas não que eles não se amassem. E eu acho que eu não consigo nem pensar que aquilo, que alguém poderia, muito, alguém tenha tido uma família muito tranquila, né? Talvez, olhe e não veja uma realidade naquilo, talvez, não sei. Porque para mim, eu cresci naquele meio de gritaria, da criança dando um biquinho na cerveja, bicadinha, né? Então, é isso. Só que eu acho incrível como o Cassavetes faz com que a gente se sinta dentro dessa família, né? Acho que talvez acho que é isso que você está dizendo, que é o cansaço de que a gente sente esse impacto emocional, esse peso emocional, porque parece que a gente está lá dentro vivendo tudo aquilo com eles, né? E, e é óbvio que é um casal que se ama muito, mas que os dois sofrem muito ali, né? Eu acho que a influência, né? A gente pode dizer qual a influência que está, né, sendo exercida sobre essa mulher, né? Para mim, a influência do patriarcado mesmo, para começar, porque ela é uma mulher que ela só é mãe, né? Perdi meu caderninho, que eu tava anotei algumas coisas aqui nele, mas enfim. Mas é basicamente, ela diz isso quando ela pega as crianças na escola e tá ali entrando em casa e senta na escada com as crianças, ela fala assim que ela não fez nada da vida dela. Ela fez eles. Ela fez aqueles filhos. E isso pode parecer, por um lado, romântico para alguém, né? Falar assim, mas eu sinto a dor do que ela está dizendo ali, porque ela não consegue ser nada além de esposa e mãe. Ela não tem, né? Eu vejo assim, acho que na minha interpretação, o sonho dela é ser dançarina. Para mim, eu acho que o sonho dela era ser dançarina, bailarina. Ela tá sempre colocando uma música e sempre chamando alguém para dançar com ela. Ela só quer dançar, ela quer ter um momento de prazer e de tentar colocar, talvez, é, para fora um lado até artístico que não é possível. Ela tem que cozinhar macarronada para os colegas de trabalho do marido, que era para o marido estar aproveitando o final de semana com ela, porque ela mandou as crianças para a mãe, mas não é possível, né? Porque, enfim, o marido teve que trabalhar, tem toda essa pressão do trabalho e tal. Então, tem essa complexidade da relação deles e desse peso que é da sociedade, mas que também é do marido, porque o marido também
não dá espaço para ela, né? Ele não, ele, eu entendo que tem questão do trabalho dele que consome, inclusive, eu acho que muito interessante que o trabalho é esse trabalho que ele tem é uma metáfora muito interessante da própria personalidade dele. Ele é um homem seco, ele é um homem áspero, ele é um homem que não sabe que é bruto, né, e grosseiro, e ele não sabe demonstrar esse amor, esse carinho por ela de outra forma. Ele quer uma normalidade que ele não sabe como atingir além da força bruta, né? Então, acho que o trabalho dele é bem uma maneira de da gente enxergar a própria personalidade desse homem, que é um bruto, né? Que por vezes, assim, minha vontade de falar, sai dessa casa, Mabel, vai, vai, pega as tuas trouxas, abandona tudo e todos, inclusive os filhos, abandona todo mundo, vai viver tua vida, depois você volta, eu sei. Eu fico assim, com vontade de. Fico emputecida com esse cara. Mas eu entendo a complexidade dele, a dificuldade dele, e acho que conversa muito, inclusive, apesar de ser um filme dos anos 70, conversa muito com a série Adolescência, que a gente assistiu recentemente, que é aquele homem, mesma coisa, né? Um homem bruto, que tem que trabalhar, que tem que prover, que não tem tempo para nada, a não ser prover para a família, para essa mulher que não trabalha e cuida das crianças, aqueles papéis bem definidos, né, de gênero e que adoecem tanto as famílias. Então, eu entendo essas nuances e acho bonito a forma como o Cassavetes coloca ali. É legal de ouvir você falar sobre isso. Porque eu concordo, eu também vejo muito amor ali, mas esse amor é desmedido, né? Não tem equilíbrio algum. E há também, aí é uma suposição que não está no filme, mas me parece muito que o casar, estar com essa mulher, já é um fardo, pela questão mental dela, né? A todo momento é feito chacotas, gracinhas, diminuindo, e ele até fala, não chamem ela de louca. A mãe dele é hiperabusiva e, né, ela influencia ele a todo momento sobre o casamento, sobre o tratamento dos filhos, sobre como cuidar dos filhos, ou até como ela urge o pedido de ajuda a ela mesma, né? Larga tudo aí e venha cuidar de mim, numa ligação que ela faz que ela tá doente. Você quer a Maple? Não, você. Então, é um homem que se vê julgado pela sociedade o tempo todo também. Em nenhum momento eu estou passando pano para violência, para tudo que ele faz ali, que é horrendo e realmente era para ela largar esse arrombado. Mas eu vejo que ele também é muito oprimido. Não só pela sociedade, pelo trabalho, no caso, pelo capitalismo, pela necessidade de prover. Está falando dos anos 70, recessão, os Estados Unidos numa baixíssima. Então fala também sobre isso, né? Não tem jeito. A própria sogra dele, a mãe dela, diz que, putz, ontem foi uma noite horrorosa, né? Eles abusaram de vocês. Porque estourou um cano lá, alguma coisa. Então, eles reconhecem a necessidade desse trabalho, esse acolhimento, e ela disse: eu amo os seus amigos. Então, ela tem uma disfunção social que a coloca dentro de casa. Ele quer escondê-la dentro de casa o tempo todo. E isso vai enlouquecê-la, não tem a menor dúvida. Porque a casa é um forte. É como se fosse uma prisão mesmo. Então, ela só pode viver ali. Então, é óbvio que ali ela vai. A primeira presença diferente, ela vai querer dançar, ela vai querer cantar, ela vai querer falar muito perto para ver se é real. Ela vive já numa paranoia. Ela já vive uma ilusão de algo que ela não consegue viver. Então, a qualquer chance de vida, seja o pai do amiguinho, das crianças, as crianças mesmo, ela vai querer fazer uma festa, vai querer fazer um circo. Ela quer se provar a melhor mãe do mundo, porque é a única coisa que ela tem que fazer. E até nisso ela falha. E daí, quando ela falha, colocam ela numa instituição mental, né? No manicômio à época, como era É, chamado. tem essa. Eu acho que
é difícil, a gente não sabe por que que ela tá. A gente vê que o momento que Como ela já ela está chegou a assim. isso? É. A gente não sabe, ela mesma diz, né? Ela fala, não sei quando tudo isso começou. Ela fala isso no final do filme, né? A gente não sabe. A minha interpretação é um pouco diferente da sua. Eu não acho que ele tenta esconder ela porque ela é meio doidinha, não. Eu acho que ela fica assim porque ela vive oprimida. Eu acho que aí você talvez poderia pensar no caso clássico de histeria lá da época de Freud, talvez assim, né? Dessas mulheres que são reprimidas pela sociedade, pelo marido, ele é extremamente ciumento com ela, e aí obriga e reprime os desejos dela, e aí ela cria esses sintomas aí, né? Enfim, de histerias, digamos assim, mas eu penso mais nisso, assim, de que ela realmente foi perdendo um pouco esse contato com a realidade por uma tentativa, é uma maneira de sobreviver, né? Uma forma de como é que ela vai sobreviver a tudo isso, porque a gente infelizmente vê no final, né, aquela tentativa de suicídio, porque é muito difícil lidar com essa loucura que ela vive, não apenas dentro da cabeça dela, né, mas de todo esse contexto que está em volta dela. Agora, eu tenho uma curiosidade para contar, que eu estava assistindo um extra aqui do Criterion, e o ator que faz o marido da Mabel estava contando que ele tinha participado antes de um outro filme com o Cassavetes, e ele falou pro Cassavetes: nunca mais eu quero participar de um filme com você, só se for pra ser só como ator. Tipo assim, se fosse pro Cassavetes ser ator, mas como diretor ele não queria mais, porque ele falou que ele não tinha entendido nada do que tinha acontecido no filme anterior. Por causa da maneira como o Cassavetes faz, né? Que é muita espontaneidade. Mas aí, enfim, ele aceitou esse filme. E daí ele disse que ele tinha, no primeiro dia de gravação, que foi a cena que ele tá no carro, né? E trabalhando, né? Porque começa a cena, o filme começa com o trabalho dele, que o Cassavetes grita: ação! E aí ele começa a filmar, aí o Cassavetes sai gritando: não, para tudo. Ele sai correndo, vai até o carro do rapaz e coloca nele o chapéuzinho, aquele chapéuzinho azul que o personagem usa. E aí o cara fala que simplesmente tudo que ele tinha preparado para esse personagem desmorona. Acabou. Que agora ele não sabe mais, que agora ele tem aquele chapéu que foi perfeito. Ele falou, foi perfeito, fez toda a caracterização que ele precisava. E ele fala que se qualquer movimento que eu faço aquele chapéu ali naquele começo do filme, se eu mexo, se eu olho no espelho, qualquer coisa que acontecer é real, porque ele tinha acabado de colocar na minha cabeça. Aí disse que o Cassavetes saiu correndo de novo, enquanto ele estava voltando, ele gritou: ação! Aí sim, começou a filmar. Eu achei isso incrível, né? Como que o cinema do Cassavetes é assim, é de espontaneidade, fazer dos atores assim, vocês vão viver isso, né? Então muitas coisas ali sendo vividas literalmente, de alguma forma, apesar de ter o roteiro, de ter, obviamente, toda a câmera ali presente e tal, mas tem uma certa vida acontecendo e a gente sente isso assistindo, né? Até por conta dos próprios profissionais que estão ali, né? Que são familiares. Quer falar isso? Não, é isso, é porque a mãe dela e dele estão no filme, são as mães ali, né? Eu acho isso fabuloso, você como atriz poder xingar a sua sogra no papel, e daí você solta tudo que você tem que soltar. Porra, que coisa maravilhosa, e daí você tem a sua mãe para te acolher do lado. Porra, que coisa melhor que isso, gente, que coisa maravilhosa. Eu É acho, muito bom, né? Eu acho que a Cassavetes é muito corajoso dele, ele colocar a esposa, a sogra dele e a mãe dele, as três mulheres da vida imagina, dele ali, para nossa, atuarem. E o pai também dele, né? O pai é o, dele é pai- casado, o pai o faz pai tá lá, né? o pai também tá. E a filha dele faz uma das meninas que são filhas do amigo, não Tá. da família, mas enfim. Então, acho muito incrível que ele. Talvez por falta de recursos financeiros, talvez, mas. Quem. Não só isso, né? Quem tem amigo e família consegue fazer qualquer coisa, gente. Eu achei isso uma sacada, porque é isso. E assim, a gente tá falando muito da Gina Rowland e do marido, que estão realmente impecáveis e toda essa graça, mas assim, a câmera do Cassavetes é um negócio
de se espantar, assim, porque ela se aproxima de um jeito e ela fica, né? Ela quase penetra dentro da Dina ali em algum momento, né? E como ela faz com aquele outro moço que é amigo do marido. E quando precisa sair, ela sai. Quando precisa, ela tá fora de casa. O final mesmo, ele fica para fora, fecham-se as portas, como se fosse um teatro, fecham-se as portas, e o teatro aconteceu, eles estão aqui rindo já, brincando, e a câmera some, porque é o público que está indo embora. Mas é isso, por 2 horas e 20 a gente esteve lá dentro. E a câmera, ela é muito ágil, ela perde o foco às vezes, ela às vezes dá uma entortada. Então, não é aquela coisa mecânica, não é aquela coisa estática, ou mesmo muito virtuosa de olha que contra plonge. Não, parece que é uma câmera na mão ali, parece uma coisa muito viva, parece que a câmera é um personagem do filme, né? Como se fosse um diretor mesmo dentro da cena de um teatro. E eles improvisando. Então é tão surpreendente, é tão incomum. Então é isso que faz a graça do filme, eu acho. O filme ele ganha mais peso por causa, né, dessa vivência, né, esse peso da câmera, essa espontaneidade também da câmera. Eu acho que também tem isso. É tudo muito espontâneo. Mas é isso, é cinema. Ele deve ter filmado 200 vezes. Na edição foi lá se virar. Porque é isso, é uma loucura. Eu acho que o filme tem essa capacidade assim de ter um frescor, parece algo novo, parece que é algo que eu nunca vi. Então, o Cassavetes, os 2 filmes pelo menos, eu já quero ver todo o resto, me dá essa impressão de ser algo novo. É um cinema novo, é um cinema que eu não conhecia. Tem um frescor, né? Tem Total. Ah, hoje. para hoje, né? Tem um É, frescor e uma autenticidade assim muito muito linda. Também, tô fã e a gente vai ver mais filme dele com certeza. vamos sim. Só um adendo sobre a influência, eu acho que eu concordo super sobre a ideia da influência do patriarcado, do marido mesmo até. Há também a ideia da influência da bebida, em especial ali, que é uma droga que ela se apropria, né? É uma que ajuda ela a acalmar, ou não, né? Daí depende do ponto de vista, mas é como ela se sente. Em especial logo no começo do filme, né? Ela trai o Uhum. marido no começo do filme, assim, assim, em nenhum momento a gente julga ela. É muito difícil isso, né? É muito potente, porque em algum momento a mãe, a sogra dela, vai lá e fala pro marido: ela trouxe um cara aqui para casa ontem, ele tá nervoso por todos os motivos. Esse não é um motivo. E eu acho que isso é muito interessante, porque o filme chama Uma Mulher Sob Influência. O filme só tem um personagem que fica o filme todo, que é o marido. E é como se o filme fosse o olhar do marido. E é o olhar do Cassavetes, que é o marido da Gina Rowland. Então eu acho que ter esse olhar masculino sobre essa mulher é também uma ideia de influência e também uma ideia de ponto de vista. Que é muito difícil de colocado e hoje em dia tem essa polarização, as mulheres só podem filme de mulher. Aqui o cara colocou a mulher dele, a esposa dele, a mãe dele, a sogra dele, 3 mulheres da família dele, colocou e falou: eu vou fazer uma linha narrativa deste homem trabalhador, pai dessas 3 crianças maravilhosas, só deu dor de cabeça, e eu vou filmar. Se fosse ele como ator, ia ser tipo, puta, tá de brincadeira, né? Filmou em casa. Mas a ideia de ter um ator que não é ele, eu acho que isso dá muita capacidade dele como diretor de manipular também, de manipular o olhar deste homem. Porque ele não estaria envolvido 100% na ideia da atuação, do gritaria, de dar um tapa na cara da mulher, né, de gritar com a mãe. Então eu acho que isso mudaria muito o filme. A ideia de ter um ator colocado ali, são todos atores, né? É atuação, não tem a menor dúvida, mas tem um peso emocional nisso. Tem um peso emocional de colocar o filme sob o olhar de um homem, o olhar de um homem sobre essa mulher, sob influência de todas essas pessoas. De todas as pessoas que entram nessa casa, que parece uma festa mesmo.
Aquela festa ao final é uma coisa das mais inacreditáveis e maravilhosas. Tipo, qual a ideia de Jerico? Mas, porra, que ideia maravilhosa de colocar 50 neguinhos aqui pra, olha, comemorar que ela vai voltar e a mulher tá voltando de 6 meses e ele pede pra ela, seja você mesmo. Meu querido, 6 meses de hospital psiquiátrico, como ela vai ser ela mesma? Ela já não é mais ninguém. Ela foi apagada, ela foi resetada. E como é óbvio que ela vai querer morrer. Olha a quantidade de informação de gente, você não quer deixar ela ver os filhos. Então tem muito peso o filme, tem muito peso e eu acho isso curioso. Porque o filme chama Uma Mulher Sob Influência. E é muito isso, a gente está com um olhar masculino do marido, marital, para essa mulher. É claro que isso está fora do filme. Mas não dá para desconsiderar a ideia que a Gina Rowland e o John Cassavetes eram um casal. Era o casal indie. Era como se fosse, sei lá, Greta com o Noah Baumbach de hoje em dia. Se eles fizessem um filme. Com os dois atuando, né? Lógico. Já tiveram Francis Ha e tudo mais, mas ele atuando não tem. Mas eu acho que é isso. É muito curioso. Eu acho isso que é esse frescor. É uma coisa parece que é feito em casa, mas tem um primor, né? Uma capacidade fabulosa de a gente estar aqui há tanto tempo falando. Podia ficar falando mais um monte, mas eu já estou enrolando. Já. E a trilha sonora é perfeita, né? Não tem como, nossa. Trilha sonora perfeita para aquela mulher perfeita, para um filme perfeito, que acho que hoje ele entra na minha lista de favoritos, porque puta que filme perfeito, é isso. Vejam muito, desfrutem e eu pergunto, né, o que é que te influencia? A John Cassavetes, hoje em dia. Hoje é John Cassavetes. E a você? Gina Ah, a minha Rowland. Gina a Gina. Nossa, quero ser essa mulher. Vou assistir o filme igual adolescente, assistir imitando, sabe? Sim, vou fazer isso um dia. Fazendo Uma as boa, eu caras e quero. bocas, dançando igual ela, saindo assim. Maravilhosa. Já quero, já. Tô esperando. Então é isso, gente. Vejam. Um beijo. Vejam mais Cassavetes. Recomendem aí se vocês conhecem outros. Recomendem aí nos comentários o que a gente deve ver. Primeiro, né? A gente já viu A Noite de Estreia esse. Qual o próximo que a gente deve ver? E é isso. Um beijo para todo mundo. Vejam Cassavetes e se influenciem por boas influências. Beijo. Beijo.